Boa noite, pessoal. Hoje vamos continuar aqui a leitura da psicoterapia. A gente está lendo aqui o 2, o processo da psicoterapia, e hoje a gente vai ler a seção 5, o processo, é 5 mesmo, né? O processo da cura. Isso mesmo, né? Eu falei 5 aqui, deixa eu só fechar o microfone. Vamos lá. Parágrafo 1. Ainda que a verdade seja simples, ela tem que ser ensinada àqueles que já perderam os seus caminhos em labirintos de complexidade sem fim. A aula passada a gente acabou aqui, ó. A verdade é simples, sendo uma só para todos. Então a gente falou sobre a simplicidade, né, da verdade, mas aqui ele fala, né, ainda que ela seja simples, ela vai ter que ser ensinada àqueles que se perderam nesses labirintos que são, que é essa ideia, né, de separação. Então, essa é a grande ilusão que ele coloca aqui, esses labirintos da separação. Em seu rastro vem a crença inevitável, segundo a qual, para se estar seguro, é preciso controlar o desconhecido. Então, essa crença nossa, né, de que eu tenho que controlar tudo, o quanto isso a gente tem desfeito, né? Porque sim, enquanto eu tenho controle, enquanto eu quero controlar como ser separado, gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai estar daquele jeito. Anda, anda, anda e continua no mesmo lugar. Se quiser o controle, o ser separado aqui, não adianta continuar, que não vai sair do lugar. E essa é a crença nossa, né? A gente achar que tem que controlar, né? Essa daqui é a grande confusão nossa. Essa estranha crença se baseia em certos passos que nunca atingem a consciência. E aqui a consciência ele coloca, a consciência seria a nossa mente superior ali, né? O Espírito Santo. Enquanto esse serzinho quer controlar, a gente não alcança o nosso mental superior. A gente não vai além daqui do véu, né? Em primeiro lugar, é introduzida pela crença de que existem forças para serem vencidas, para que se possa viver. Em seguida, parece que essas forças podem ser mantidas à distância apenas por um autoconceito inflado que mantém na escuridão o que é verdadeiramente sentido e busca trazer as ilusões à luz. Então vamos lá, ele fala aqui, ó, em primeiro lugar, né, é introduzida a crença de que existem forças a serem vencidas, né? Que a gente precisa vencer muita coisa, que a gente tem muita crença aqui, né? Que tem que vencer. Tem muitas forças a serem vencidas aqui na separação. Tudo é muito difícil aqui, tudo é complicado. E depois ele fala: parece que essas forças podem ser mantidas à distância apenas por um autoconceito inflado que mantém na escuridão, olha só, o que é verdadeiramente sentido, a gente esconder, né? Aqui a gente aprende isso, que assumir as coisas aqui é ser fraco. Então vamos esconder. Como assim? Eu sinto raiva. Eu vou falar aqui para vocês, não. Então, às vezes a gente se infla, né? Você vê assim, geralmente líderes ali se colocam como pessoas totalmente acima da média. Não, nós não temos problemas. E muitas vezes a gente vai camuflando isso, né? E é isso aqui que ele fala. Mantém na escuridão o que é verdadeiramente sentido. Não assume aquilo. Não coloca para olhar. E busca trazer as ilusões à luz. Aí faz o caminho oposto, né? Igual eu falava lá no perdão. Primeiro eu dou realidade e depois eu perdoo. Isso quando a gente traz as ilusões para a luz e não a luz para ver a ilusão como ela é realmente, aqui a gente está sempre fazendo o caminho oposto quando a gente está ligado na separação, né? A gente quer se mostrar algo que a gente não é. E aquilo que vai vendo ali, a gente vai jogando para debaixo do tapete. Não, não quero ver isso não, deixa aqui. E não assume, porque o livro fala para a gente que tem que olhar. A gente tem que ver a ilusão, tem que olhar para ela de frente, falar, não, gente, ó, eu realmente sinto isso daqui.
Porque enquanto aqui a gente não integrar tudo isso que a gente sente, a gente começar a esconder, a gente não vai integrar a parte inferior aqui, aqueles quadradinhos ali, os 4 inferiores com os superiores. A gente vai mascarar, né? Então, assim, tem que ser visto, tem que ser olhado com honestidade, né? A partir dessa mente superior. Porque olhar através dessa mente inferior é o que ele fala aqui, ó. Nunca vai atingir a consciência, enquanto ficar preso aqui nesses limites aqui embaixo. E eu acho interessante quando ele fala aqui, ó, um autoconceito inflado, né? Dá a impressão daquele ego. Daí a gente vê aquelas pessoas que a gente fala assim, nossa, que ego enorme. Não é bem isso, mas é um autoconceito inflado. Às vezes me achar até melhor do que os outros. Não, eu sou melhor do que vocês. Vem cá, gente, porque eu não sinto nada disso, eu sou perfeito. Só que ali de trás daquela máscara que eu coloquei aqui, existe tanta ferida, né? Mas a gente esconde para poder dar essa ideia de um autoconceito inflado. Então, enquanto a gente depende aqui dessa falsidade que a gente foi acostumado a ver, enquanto a gente estiver dependendo disso, vai continuar vivendo com máscara. E não vai evoluir, não vai sair, né, desse raso, né? Parágrafo 2. Vamos lembrar que aqueles que vêm a nós em busca de ajuda estão amargamente amedrontados. Então, aqui é o medo, né? O medo aqui na separação, quando a gente vê aí no nosso dia a dia, a grande maioria vive nesse medo, né? Então, aqueles que vêm em busca de ajuda, eles vão estar dominados aí pela primeira característica ali do pensamento da separação, né? Que é aquele sentimento de medo de ter feito algo errado. O que eles acreditam que pode ajudar só lhes pode causar dano. E só o que acreditam que causará dano pode ajudar, igual a gente falou na aula passada, né? As pessoas acham, quando você entra com essa verdade, falar, não, você vai precisar abandonar esse ser ilusório. E aí a pessoa, não, mas eu não posso abandonar, né? Eu sou uma pessoa assim que tem um cargo, eu tenho uma coisa assim a ser respeitada. Então, algumas pessoas que acham que esse eu é que é a sua realidade, para elas a verdade parece que vai causar dano, parece que vai tirar dela esse ser que ela criou, né? Que ela inventou. Não vamos falar criar, que ela inventou. Então, o que eles acreditam que pode ajudar, só lhes pode causar dano. E só o que acreditam que causará dano pode ajudar. O progresso passa a ser impossível até que o paciente seja persuadido a reverter o seu modo distorcido de olhar para o mundo, o seu modo distorcido de olhar para si mesmo. E aqui a distorção é essa crença de que eu sou aquilo que eu não sou. Essa é a nossa distorção. Então, a gente só vai conseguir progredir quando começar a ver, olhar para nós mesmos e olhar para o mundo da maneira com que o mundo é, né? Uma simples ilusão. Olhar para tudo aqui e não dar essa realidade que nós damos aqui, esse apego que nós temos aqui. A verdade é simples, várias vezes ele fala isso, né, no livro. A verdade é simples, contudo, precisa ser ensinada àqueles que pensam que ela vai colocá-los em perigo. E aqui colocar em perigo seria justamente isso, né, que eu falei, que a gente falou na aula passada. Achar que esse ser aqui é real, que você vai destruir isso que eu construí. Então, não vou atrás da verdade, não. Vou perder quem eu sou, né? Precisa ser ensinada àqueles que vão atacar porque se sentem em perigo. Lembra semana passada que a gente falou sobre isso também, né? O ataque, né, da pessoa quando você diz algo para ele e ele vem já com pedra na mão. Então, eles têm que ser ensinados àqueles que vão atacar porque se sentem em perigo. E àqueles que precisam da lição da indefensividade acima de todas as coisas, para mostrar-lhes o que é força.
Então, aqui ele vai falar, a gente falou disso semana passada, vamos falar aqui de novo, ó, precisa ser ensinado àqueles que vão atacar porque se sentem em perigo, e àqueles que precisam da lição da indefensividade. Gente, é não ataque. Substituir, né, o contra-ataque pela autorresponsabilidade que a gente falou também, né? Então, se aquilo está acontecendo aqui no meu campo, eu não preciso contra-atacar. O ataque, ele pode parar aqui. Então, se eu vejo um irmão me atacando ou falando qualquer coisa, ao invés da gente agir, porque, gente, nós fomos ensinados a reagir a tudo. Você vê aí no seu entorno, uma pessoa fala uma coisinha que você não gosta, a primeira coisa que a gente faz é se explicar. Ah, mas aconteceu porque isso, porque aquilo, e a gente começa a dar justificativa. E assim, a gente substituir esse contra-ataque, justificativa, por essa autorresponsabilidade, é a indefensividade que ele fala aqui. E aqui a indefensividade, ele fala que isso aqui é a força, ó. Acima de todas as coisas, para mostrar-lhes o que é força. Força não é a gente contra-atacar, responder na mesma moeda. Força é você ver tudo aquilo ali e continuar sereno. Isso é força. Uma pessoa que te ataca, você responder ela com o mesmo contra-ataque, isso é o que o mundo faz. Agora, você responder esse ataque com uma palavra, ou com um olhar, ou com tudo bem, ele só está enganado da sua realidade. Você responder com isso, isso é força, né? Ele fala para nós aqui. Então, vamos lá. 3. Se esse mundo fosse ideal, poderia talvez haver uma terapia ideal. Esse mundo não é ideal, né, gente? Não tem como haver uma terapia ideal em um mundo que não é ideal. Se fosse ideal, a gente já enxergava o nosso próximo como nós mesmos, né? E, no entanto, seria inútil em um estado ideal. Porque o estado ideal não há necessidade nem de terapia. Se eu vejo o meu próximo como a mim mesmo, imagina um mundo vendo o próximo como a si mesmo. Imagina um mundo olhando para o próximo e falando, sou eu. Então, para que eu vou atacar o que sou eu? Esse mundo ia precisar de terapia, de cura? Nunca. O mundo que já enxerga o outro como a si mesmo, não teria necessidade, né? Então, por isso que ele fala. Ele fala, no entanto, seria inútil no estado ideal. Falamos de um ensinamento ideal em um mundo no qual o professor perfeito não poderia permanecer por muito tempo. O psicoterapeuta perfeito é apenas um vislumbre de um pensamento ainda não concebido, porque aqui nesse mundo não há perfeição, né? Aqui, até nós aqui estamos ainda, né, curando partes da nossa mente ali que ainda acredita na separação. Todos nós aqui estamos nesse aprendizado, né? Então, não tem um professor perfeito aqui. Nós não somos perfeitos aqui. Nós não. Nós, como corpos, não somos. Todavia, continuamos falando do que ainda pode ser feito para ajudar os insanos dentro das limitações do alcançável. Enquanto estão doentes, podem e devem ser ajudados. Então, aqui, ó, a ajuda que nós damos aqui é essa mesma ajuda que nós recebemos. É a ajuda de ver o nosso próximo como nós mesmos. E ele fala, nada mais do que isso é pedido à psicoterapia. Nada menos do que tudo o que ele tem para dar é digno do terapeuta, pois o próprio Deus lhe oferece o seu irmão como aquele que o salva do mundo. Mais uma vez, o meu irmão é o meu salvador. E aqui, quando junta, né, o terapeuta e o próximo, e aqui, quando a gente está falando terapeuta, igual eu já falei outras vezes, é você com o seu próximo que está aí do seu lado. Não importa se você está em casa, no serviço, qualquer lugar que você esteja. Aqui, quando ele fala, ele te dá o outro irmão ali para ver exatamente o que você precisa ver, em qualquer lugar que você estiver.
O outro vai estar te mostrando aquilo que você precisa ver. Vai estar te dando a cura que você precisa naquele instante. Então, pois o próprio Deus lhe oferece o seu irmão como aquele que o salva do mundo. E ele põe aqui aquele com letra maiúscula. Porque ele só vai me salvar quando eu o vejo através dessa letra maiúscula aqui. Quando eu o vejo como o Cristo que ele é. Só assim que vai ter a salvação. Parágrafo 4. A cura é santa. Ó, e santidade aqui para um curso em milagres é unidade. Então, a cura é santa. Nada no mundo é mais santo do que ajudar aquele que pede ajuda. E duas pessoas chegam muito perto de Deus nessa tentativa, por mais que ela seja limitada, por mais que lhe falte sinceridade. Onde dois se uniram com a intenção de cura, Deus está presente. E essa palavra aqui, né, é famosa na Bíblia, né? Então, onde há dois unidos com essa intenção de cura verdadeira, de ver o seu próximo como a si mesmo, Deus está presente, né? No momento em que você decide ver o outro como a sua unidade. E ele, né, Deus garantiu que, em verdade, os ouvirá e lhes responderá. Eles podem estar certos de que a cura é um processo que ele dirige, porque está de acordo com a sua vontade. Então, a cura aqui para nós é isso que Deus quer de nós. E aqui ele fala da cura da mente. Essa é a cura nossa, né? Nós temos o seu verbo, né? A nossa mente correta, o Espírito Santo. Nós temos o seu verbo para nos guiar, enquanto tentamos ajudar os nossos irmãos. E aqui a gente não ajuda por nós mesmos, né? Porque por nós mesmos, aí nós vamos ser aquele terapeuta ali que não tem como ser perfeito. Então, nós só poderemos ajudar quando ouvimos esse verbo. Nós temos o seu verbo para nos guiar, enquanto tentamos ajudar os nossos irmãos. Olha aqui, essa parte, ó. Que não nos esqueçamos de que somos impotentes por nós mesmos. E vamos nos apoiar em uma força com letra maiúscula, força com F maiúscula, além do nosso pequeno escopo quanto ao que devemos ensinar e também ao que devemos aprender. E olha só, isso aqui que ele falou, gente, isso aqui é uma oração. Olha, que não nos esqueçamos de que somos impotentes por nós mesmos, assim como Jesus falou, né? Eu de mim mesmo nada posso fazer. E vamos nos apoiar em uma força além do nosso pequeno escopo, quanto ao que devemos ensinar e também ao que devemos aprender. Essa seja a nossa oração. Que eu não faça nada dependendo aqui do meu euzinho. Que eu largue esse euzinho para lá e me abra para essa força, me guiar, me direcionar. E assim como a gente estava falando antes, né? Que mesmo que venham com poderes psíquicos, que essa força sendo guiada, ela vai te levar onde tem que te levar, vai te trazer quem tem que chegar até você. Então, a gente só precisa depender dessa força. E que seja a nossa oração mesmo, que eu saia da frente. Né? É necessário que eu diminua para que ele cresça. Porque enquanto a gente quiser controlar, igual falou ali no começo, enquanto eu quiser controlar, não vai sair. Vai sair tudo de acordo com o que euzinha quer. Isso não é cura. Isso muitas vezes está camuflado ali, o que ele falou de um autoconceito inflado, é de eu querer ser uma terapeuta muito boa para todo mundo me reconhecer. Ou para eu ganhar 1 milhão de seguidores. Ou para eu ficar famosa. Então aí vai cair nesse lugar. E aqui ele fala que a gente só dependa dessa força, que essa força ela vai trazer quem tiver que trazer. E se tiver que trazer 1 milhão de pessoas até você, vai trazer. Mas que não dependa, que a gente não se engane, né? Em cair nessas lábias aí do nosso eguinho, do nosso serzinho. Parágrafo 5. Um irmão em busca de auxílio pode trazer-nos dádivas além das dimensões percebidas em qualquer sonho.
Ele nos oferece a salvação, pois vem a nós como Cristo e Salvador. Então, olha só, qualquer irmão que estiver buscando auxílio, e aqui, gente, olha, quando ele fala um irmão em busca de auxílio, às vezes não é um irmão que fala, ah, me ajuda aqui que eu estou com tanto de problema, você pode me ajudar aqui que eu estou com isso, eu estou sem dinheiro, eu estou com problema no relacionamento. Sabe quem pode ser esse irmão que te busca, quem em busca de auxílio? Aquele que está te atacando, aquele que está te roubando, aquele que está te destruindo. Esse pode ser o irmão que está buscando ajuda, porque ele fala que tudo o que acontece aqui é pedido de amor. Então, mesmo que a pessoa está ali e você não enxerga isso, você só revida, isso pode ser a maior cura que você tem. Então, quando ele fala um irmão em busca de auxílio, ele pode te trazer tantas dádivas, além do que você pode perceber. Ele fala além das dimensões percebidas em qualquer sonho. Olha que interessante, né? Ele falando aqui que dentro desse sonho existe um monte de dimensões aqui de realidade, né? Entre aspas. O sonho aqui é cheio de dimensões, é cheio de coisas, mas se a gente olhar para esse irmão, a gente não tem noção do que a gente pode aprender com ele. Ele nos oferece a salvação, pois vem a nós como Cristo e Salvador. A gente pode olhar para esse irmão e ver nele o Cristo, o Salvador. O que ele pede é pedido por Deus através dele. E o que fazemos por ele vem a ser a dádiva que damos a Deus. Então, qualquer um que chegar para nós é o próprio Cristo te pedindo. Então, essa é a nossa dádiva a Deus. E isso que ele pede a nós, esse pedido de amor, é o pedido de Deus através dele para você. O sagrado pedido de ajuda do Filho Santo de Deus, na angústia que ele percebe, só pode ser respondido pelo seu Pai. No entanto, ele precisa de uma voz, ele precisa de uma voz com a qual expressar o seu verbo santo, de mãos para alcançar o seu filho e tocar o seu coração. Em tal processo, quem poderia deixar de ser curado? Você olhar o seu próximo como a si mesmo, olhar mesmo aquele que não é do jeito que você gostaria que fosse, aquele que te traz coisas suas que você não queria ver. Quem poderia deixar de ser curado numa situação como essa? Você conseguir enxergar o Cristo dentro daquele irmão. Essa interação santa é o plano do próprio Deus, através do qual o seu filho é salvo. O filho é salvo a partir do momento que eu vejo o filho, independente da situação que me apresenta. Parágrafo 6. Pois dois se uniram. Dois se uniram. Agora eu vi que são um só. Dois se uniram. E agora as promessas de Deus são mantidas por ele. Os limites colocados em ambos, paciente e terapeuta, não contarão absolutamente, pois a cura começou. Olha só, acabam-se os limites quando a cura verdadeira começa. Quando você consegue ver além daquilo que aquele irmão está representando no teatro. Você consegue ver que aquilo é só uma inconsciência. Você dá a cura, responde o pedido de amor dele. E agora, as promessas de Deus são mantidas por ele. Os limites colocados em ambos, paciente e terapeuta, não contarão absolutamente, pois a cura começou. O que eles têm que começar, seu Pai completará. Como eles falam, né? Deus completa. A gente só precisa daquela pequena disponibilidade. Pois ele nunca pediu, pois ele nunca pediu mais do que a menor disponibilidade, o avanço mais mínimo, o mais fraco dos murmúrios em favor do seu nome. A gente só precisa ter essa disponibilidade de ver assim, né? E dali, o resto o caminho ele completa. Pedir ajuda, ou seja, o pedido de amor, né? Seja qual for a forma que isso tome, não é senão um chamado a ele. E ele mandará
a sua resposta através do terapeuta que melhor servir ao seu filho em todas as suas necessidades presentes. Então, tudo, toda situação, todo relacionamento, tudo que você passar aí no seu dia a dia, tudo ele que vai estar mandando, ele vai estar mandando o terapeuta e o paciente, ou seja, o terapeuta e o paciente são os dois ali naquela relação. É sempre perfeito para aquilo que precisa ser visto, sabe? Um está mostrando para o outro o que está na mente do outro. Se um quiser ver a cura, ele vai ver. Então, ele vai mandar a sua resposta através do terapeuta que melhor pode servir a seu filho em todas as suas necessidades presentes. Talvez a resposta não pareça ser uma dádiva do céu. Pode até parecer uma piora e não uma ajuda. Lembra, a semana passada a gente também falou isso. Às vezes parece que piorou, né? Às vezes parece, quando a gente começa, parece, nossa, parece que eu estou andando para trás. Mas não, tudo está como deveria ser. Ainda assim, que o resultado não seja julgado por nós. Olha só, nós temos mania de querer controlar, igual ele falou lá atrás, e querer achar que esse resultado é o que tem que ser. Gente, nós não sabemos de nada. A gente não sabe julgar. Nós não sabemos. É deixar mesmo, porque a resposta vem. Às vezes só não está na hora, você está querendo colocar tudo do seu jeito na hora que você quer, mas a resposta vem na hora que tem que vir, depois que você aprendeu o que tinha que aprender, né? Depois que você soltou. Porque muitas vezes a gente não solta, a gente agarra porque a gente quer a resposta, ela não vem, porque você não aprendeu ainda o que você tinha que aprender. Você está segurando tanto, na hora que solta, deixa vir, parece que aí vai vir, pode ter certeza que vem. Parágrafo 7. Em algum lugar, todas as dádivas de Deus têm que ser recebidas. No tempo, nenhum esforço pode ser feito em vão. Não é a nossa perfeição que nos é pedida em nossas tentativas de curar. Olha só, a gente não precisa ser perfeito. A gente não precisa se culpar porque, ai, não fiz direito. Não, aqui nós não somos mesmo. A gente tem que ser muito, como se diz, se acolher mesmo, né, nos seus processos, né, ver, olhar com amor para tudo. E nada é em vão aqui. Nada do que a gente passa aqui é em vão. Então, não é nossa perfeição que nos é pedida em nossas tentativas de curar. Já estamos enganados se pensamos que haja alguma necessidade de cura. A gente já está aqui querendo cura, nós já estamos, gente, nós já estamos enganados, porque a gente precisa de cura porque a gente pensou que se separou. E a gente continua pensando que precisa ser curado, porque a gente continua pensando que nos separamos. E enquanto estivermos nesse lugar, vamos sempre estar precisando de cura, sim, né? E vamos assumir, não, aqui eu ainda estou ligada nessa situação, eu ainda penso muito que eu sou isso daqui. E só pedir ajuda para essa força interna e falar, olha, eu estou acreditando, mas eu não sei de nada. Eu não sei agir por mim mesmo. Igual ele falou ali atrás, aquilo ali, ó, eu levo como oração mesmo. Que a gente não queira resolver, que a gente peça para essa força que é nossa, que é a nossa mente real, né? Então já estamos enganados se pensamos que haja alguma necessidade de cura. E a verdade virá a nós, só através de alguém que parece compartilhar o nosso sonho de doença. Olha só, a gente está tudo aqui compartilhando um sonho de doença. E um com o outro ajudando nessa cura da mente, né? Um olhando para o outro e vendo além do outro. E a cada vez que a gente vai praticando isso, a gente vai se curando, né? E o outro está te mostrando. Todas as situações aí do seu dia a dia está mostrando, tá vindo tudo que você precisa olhar para ultrapassar essa ideia que a gente tem, né? Que ainda precisa de cura. Vamos ajudá-lo a perdoar a si mesmo por todas as dívidas pelas quais ele quer condenar a si mesmo sem causa. Aí aqui ele já vem com o perdão, né? O perdão é o que vai fazer com que nós
possamos olhar para o outro e ver a nós mesmos, né? Então, vamos ajudá-lo a perdoar a si mesmo, ó, só perdoa a mim mesmo, por todas as dívidas pelas quais ele quer condenar a si mesmo sem causa. A sua cura é a nossa, e ao vermos a impecabilidade brilhar nele, através do véu da culpa que cobre o Filho de Deus como uma mortalha, nós contemplaremos nele a face de Cristo e compreenderemos que não é senão a nossa. Então, vamos voltar aqui. Então, primeira coisa, ó, a cura do nosso irmão, que ele fala aqui, é a nossa cura. E a cura vem, como ele diz, através do perdão a si mesmo, que é o mesmo ser. Eu perdoo a mim e ele, porque são o mesmo ser. Se eu perdoo a mim, eu perdoo o meu irmão. Então, vamos ajudá-lo a perdoar a si mesmo por todas as dívidas pelas quais ele quer condenar a si mesmo sem causa. A sua cura é a nossa. E ao vermos a impecabilidade brilhar nele, através do véu da culpa, olha só, o véu da culpa, o véu da separação, o véu da ideia, que é a primeira coisa ali, medo, depois culpa. Então, na hora que a gente vê a impecabilidade, o que é impecabilidade? Gente, sem pecado, sem separação. Então, quando eu vejo o meu irmão sem ver que ele é o outro e eu sou um separado dele, ao vermos essa unidade entre nós, vermos a impecabilidade brilhar nele através do véu da culpa que cobre o Filho de Deus como uma mortalha, nós contemplaremos nele a face de Cristo e veremos ele como nosso espelho, que compreenderemos que não é senão a nós. Nós só podemos olhar o outro como espelho nosso. Então, igual eu falei aqui, toda situação, tudo que você vive aí no seu dia a dia, tudo é um espelho para a sua cura. Então, é ir além desse véu da culpa, né, que nos separa de ver que somos o mesmo ser. 8. Vamos ficar em silêncio diante da vontade de Deus e fazer o que ela, a vontade de Deus, determinou que façamos. Olha, vamos ficar em silêncio. O que é o silêncio aqui, gente? É a gente tirar da nossa mente toda dúvida, né, que a separação nos trouxe, todos os pensamentos ali intrusivos que ficam falando na sua cabeça que isso é assim, aquilo é assado. Vamos limpar, vamos ficar em silêncio desses barulhos mentais que a gente foi acostumado aqui, né? Diante da vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é ver o seu irmão como a ti mesmo, ver a unidade. É a nossa vontade, nós também, a nossa vontade é. E fazer com que ela determinou que façamos. Há apenas um caminho pelo qual podemos chegar onde todos os sonhos começaram. Ó, o caminho da separação ali, ó. Quando começou os sonhos? Quando a gente viu a dualidade, né? E é lá que vamos deixá-los de lado, para virmos embora em paz para sempre. Ouve o pedido de ajuda de um irmão e responde-o. Será a Deus que responderás, pois o chamaste. Então, gente, olha, todo irmão, como eu disse, que vier ao seu lado te contar qualquer coisa sobre você, porque ele está te contando sobre você, ele está te contando o conteúdo da sua mente. Ouve todo o pedido de ajuda e responde. Responde com a mesma coisa, com amor, e não com contra-ataque ou com julgamento. Será a Deus que responderás, pois o chamaste. Não há nenhum outro caminho para ouvir a sua voz. Não há nenhum outro caminho para buscar o seu filho. Não há nenhum outro caminho para achar o teu ser. Olha só, gente, não há outro caminho, ele fala aqui. O livro inteiro fala isso. O meu irmão, meu salvador. Não há outro caminho onde a gente vai encontrar. Ou seja no irmão, ou seja na situação, tudo aqui representa essa unidade. Então não tem outro caminho. A cura é santa, pois o Filho de Deus retorna ao céu
através do seu abraço benigno, esse perdão, né, que a gente dá ao nosso irmão. Pois a cura lhe diz, através da voz por Deus, que todos os seus pecados foram perdoados. E o pecado aqui é a ideia de separação. Vamos ler esse último aqui. Pois a cura lhe diz, através da voz por Deus, que todos os seus pecados foram perdoados. Então, tudo que ele fala aqui, ó, que é só esse caminho que existe, é só através do meu irmão, é só através do que ele está apresentando para mim. E às vezes eu leio esse livro aqui, e assim, eu sinto tanta profundidade, mas tanta profundidade, principalmente esse último parágrafo aqui, ó. Ele fala: não há nenhum outro caminho a não ser entrar nessa unidade com o nosso irmão. Não tem outro caminho. Então, assim, a gente pode ouvir várias coisas, ouvir várias pessoas falando sobre cura, a gente pode ouvir tudo, gente. Mas não tem outro caminho que te traga essa unidade, a não ser ver isso em tudo que você vive. Em tudo. Então, assim, tá te causando sofrimento, é para isso que eu vou olhar, sabe? É para aquele irmão que está me causando sofrimento. Olha para o seu. Toda vez que tem essa. Eu estava contando aqui para os meninos antes de começar, né? E aí aconteceram algumas vezes essa semana aqui em casa. E você olha para essa situação e fala: nossa, está me causando sofrimento. Pode olhar mais profundo. O que você vai ver ali quando te causa sofrimento? Apego. Apego de você achar que você é um personagem, existe outro personagem, e assim, quando esse outro personagem não faz do jeito que você queria que fosse, pronto, aí vem tristeza, vem angústia. Gente, isso é egoísmo, não é? Por quê? Porque eu estou pensando só do jeito que eu queria. Esse personagem aqui, ele quer ser do jeito dele. Ele tem as vivências dele. Mas se não tá do meu jeito, então eu vou sofrer. E essa semana eu fiquei, assim, meio cabisbaixa aqui, que uma amiga da minha filha combinou com ela, né, de ir para um lugar. E eu fui e levei. Quando chegou lá, a menina não foi, deu um maior bolo nela, né, e assim, e aquilo foi me trazendo para um lugar, assim, de, nossa, ela está sofrendo preconceito. Aí vem um monte de história. Gente, quantas histórias que eu vi eu contando para mim por uma situação que aconteceu. Aí, você não sabe o que aconteceu. Você vem com as suas crenças, monta uma história, e assim, é minha filha, é o meu egoísmo. A minha filha está sofrendo um preconceito, agora eu estou triste. Na hora que eu vi essa armadilha me pegando, eu falei, meu Deus, como nós somos egoístas. E ela vai ter que viver o que ela tem que viver. Ela vai ter que passar pelo que ela tem que passar. E às vezes a gente traz isso para a gente, né? Mas sempre que a gente vai olhar para tudo aqui dentro, você vai ver que é porque não está acontecendo do jeito que o meu euzinho gostaria que acontecesse. O meu euzinho gostaria que fosse tudo florido. E muitas vezes não vai ser florido. E a gente tem que olhar, porque aquilo está te mostrando. Nossa, eu tenho algo para aprender aqui. Então tá, vamos lá aprender a lição. Não é assim, gente? Que a gente passa todas. E às vezes tem pessoas, quando passa alguma situação assim, cai em depressão. Por quê? Porque ela está olhando lá para fora. Ela está olhando para a situação. A situação não é do jeito que ela queria e vai vir. Aí, dali vem outra. Aí vai vir. Aí vai vir. Aí vai vir. Quando vê, já caiu em depressão, já caiu em síndromes e síndromes que a gente tem aí. Então, assim, é pegar tudo isso, olhar mesmo, não negar. Falar, olha, eu estou mesmo sentindo, eu estou mesmo achando que eu sou a mãe que está triste porque isso. Olha só, vi. E agora? E agora, o que que eu faço com isso que eu vi? É aí que tá. É aí que tá o nosso desapego, né? Porque eu, por mim mesma, não saberia nem como olhar. Então, essa é a entrega, né? É olhar a partir de uma mente que olha para todas essas situaçõezinhas aqui que a gente está passando
olha através dessa mente, acima do campo de batalha, e olha para tudo, fala, ok, vamos passar? O que que nós temos para passar hoje? É isso? Ok, então vamos passar por isso, vamos passar por o que vem amanhã, o que vem depois de amanhã, o que vem depois, cada dia com o seu dia, igual a gente estava falando mais cedo. Eu só posso falar pelo que está acontecendo agora, não é? Então vamos viver cada dia aqui, gente. E ter essa disponibilidade, essa pequena disponibilidade para olhar, né? Não negar que, olha, estou sentindo isso. E olhar lá no fundo, quais as crenças que eu tenho que fazem olhar para isso e achar que tem tristeza, que tem. Aí a gente vai vendo as nossas crenças, que a gente queria que fosse diferente. E esse é o nosso treino, é esse, e continuar, né? Sempre continuar olhando, mas não olhar de dentro do personagem. Sempre a gente olhar de fora, né? Que ali você consegue ver as crenças que estão rodando ali, que fazem você ver as coisas desse jeito. Então é isso. Semana que vem a gente vê a sessão 6 aqui, a definição da cura. E se vocês quiserem ficar aí para a gente tirar dúvidas, conversar um pouquinho, até semana que vem, para quem está no YouTube. Só um minutinho que eu vou tirar a gravação aqui. Meu computador deu uma travadinha aqui, gente, mas depois eu tiro essa parte. Tchau, Lídia. E acabou. Achei. Agora foi. Tchau, galera.